O maior poder que você pode experimentar é o poder do amor de Deus por você. O Evangelho de Jesus Cristo não se trata do seu amor e comprometimento para Deus. Se trata do amor e comprometimento de Deus para você. Deus não é um Deus com consciência de pecado, mas um Deus com consciência de valor. E você tem muito valor para Ele. Este programa se trata do amor de Deus por você. Quando você pode descobrir o seu valor e curtir a vida que Deus sonhou para você. Saudações no nome de Jesus. É um prazer para mim estar aqui hoje com vocês e ministrar o Evangelho da graça de Deus para você. O propósito deste programa é introduzir para vocês, ensinar e ajudar as pessoas na graça de Deus e trazer o Evangelho de como Deus veio para vencer o nosso pecado e a nossa morte através da sua obra, ao invés de apresentar ao homem um plano de salvação onde ele tem que trabalhar a sua salvação e se salvar através de obras e leis, tentando trazer vida pela sua própria habilidade. Muito obrigado por se conectar e assistir esse programa. Hoje eu vou te servir com a mensagem da frutificação e como Deus tornou possível que nós possamos dar fruto pela obra dele. Eu vou falar de novo. Hoje vamos falar sobre a frutificação. E muitas vezes nós fomos confrontados com a questão do dar fruto como se nós tivéssemos que dar o fruto e produzir esse fruto. Muitas vezes nós pensamos na frutificação como algo que nós temos que ter para poder ir para o céu. E isso traz um problema para nós, porque imediatamente coloca o homem em um lugar onde ele tem que olhar para as obras e, pela sua própria habilidade, trazer boas obras para ser salvo. E nós descobrimos que o homem não é forte o suficiente para produzir essas obras. Eu quero falar algo para você, e talvez seja chocante para você, mas Deus fez com que isso fosse responsabilidade dele. Ele tomou a responsabilidade de te justificar com a sua vida, com a vida dele. Vou falar de novo. Deus tomou a responsabilidade de te justificar com a vida dele. E o que eu quero dizer com isso é que a justificação não é somente um termo legal, onde nós estamos diante de Deus com os nossos pecados pagos, como se fosse num contrato legal, onde alguém tem que ser punido. Mas a justificação, ela tem que ser vista à luz do plano original que Deus tinha para o homem e produzindo esse plano em nossas vidas. Deixa eu te explicar. Quando Deus fez o homem, ele teve um sonho para o homem. E o sonho que ele tinha para o homem é que a vida dele estaria dentro daquela pessoa e que aquela vida seria espalhada na terra para que esse povo pudesse compartilhar daquela vida. Em outras palavras, que eles pudessem sentir quão bom é compartilhar o que é a vida na Trindade. É disso que tudo isso se trata. É como uma família feliz, dizendo, vamos ter filhos, ou uma esposa e um marido dizendo, vamos ter filho ou filhos para que esses filhos possam compartilhar da nossa vida, que eles possam sentir a alegria que nós temos uns pelos outros. E quando essa criança é nascida, eles mentem para a criança e trapaceiam e enganam a criança. E essa criança faz decisões, toma decisões que estão fora do plano que você tinha para ele. E quando ele sai para fora deste plano, um dia ele diz, não é justo e não é certo que o meu filho, ou se for mais de um, que os meus filhos estejam aí no deserto.
tomando parte de uma vida que eu não sonhei para eles. O que é certo é que eles possam compartilhar da minha vida. Por isso que eu os tive. E se você, como pai, vem e faz tudo o que precisa para justificá-lo, em outras palavras, você traz aquilo que é justo e reto de acordo com o plano original para a vida deles. Em outras palavras, justificar significa provar ser reto. E é isso exatamente que Deus está fazendo conosco em Jesus Cristo. Deus pensou que era certa para o homem ser um ser que é cheio de amor, cheio de bondade. E não é um mandamento dele que nós devemos ser bons, que nós devemos viver em amor. Este não é um mandamento. Este é o nosso destino. Isso é o que ele sonhou para nós e o que ele vai produzir em nós. E aí, quando nós olhamos para o fruto do Espírito, é muito claro que ele é um fruto do Espírito, ou um resultado de estar no Espírito, ou o efeito que o Espírito terá em você. Amor, paz, longanimidade, etc. Nós descobrimos que esses atributos não podem ser alcançados pela habilidade humana. Descobrimos que estes atributos não podem ser experimentados pelo homem se ele estiver observando o mandamento que vem do lado de fora e tentando cumprir esse mandamento para sentir como é ser amado. A única forma que você vai experimentar o fruto de Deus é Deus fazendo que isso seja possível e fazendo que seja possível para você acessar esse fruto. E este Espírito vai trazer esse fruto em sua vida. Vai ser uma coisa que vai ser nascida de Deus. Agora, eu quero falar para você que a frutificação não é um pré-requisito ou um nível de vida que você tem que ter para Deus poder te amar ou te aceitar. Isso não é a razão pela qual nós temos a frutificação. A frutificação, o dar fruto, na palavra você vê que é um resultado de algo. O fruto é algo que uma árvore traz para fora, uma planta traz para fora. O fruto é algo que nós descobrimos que quando um marido e uma mulher se juntam, eles trazem para fora um fruto que parecem com eles. Da mesma forma, Deus vem e Ele quer dar frutos em nossas vidas, produzir em nossas vidas. Ele quer trazer isso da perspectiva dele sendo o pai do nosso fruto. Ele sendo aquele que atua, que faz que os nossos corações e as nossas mentes sejam tão vivas em quem Ele é, para que Ele possa trazer o fruto em nossas vidas. Deixa eu resumir essa introdução desse programa. Muitas vezes nós olhamos para o dar frutos e olhamos para isso como uma montanha que nós temos que subir para chegar em uma altura de santificação ou um nível onde podemos experimentar a vida de Deus, onde nós podemos nos qualificar para o céu. Mas isso não é o que um fruto é. O que eu falei na introdução é que o efeito que Deus vai ter na sua vida é o destino e o sonho que Deus tem para você. E Ele vai fazer acontecer pelo seu Espírito Santo. Por isso que é chamado o fruto do Espírito, ou o efeito da sua ressurreição em sua vida. Eu quero ler. Deixa eu primeiro explicar aqui o conceito que eu quero trazer. O que eu vou explicar para vocês é que o primeiro Adão estava no poder de um ser que recebeu um mandamento de Deus para trazer fruto para a terra. Deus falou para Adão e Eva: sejam frutíferos e encham a terra. Então, o trabalho de Adão era ver e ter certeza que aquilo que ele era fosse multiplicar-se na terra. O seu trabalho era fazer que o seu trabalho estivesse em todos os lugares. Eu quero ler para vocês uma passagem que mostra que Jesus foi o último Adão. E isso significa, e nós entendemos assim, que quando nós olhamos para o primeiro Adão
e vimos que ele tinha que ser frutífero, multiplicar e encher a terra. Nós pegamos isso e vemos que aquilo foi um tipo e uma sombra do que foi falado para Jesus, que foi o último Adão, que ele também teve que encher a terra e ser frutífero. Desta plataforma, nós vamos olhar para a frutificação. Vamos ler a primeira passagem aqui, que está em Gênesis, capítulo 1 e versículo 22. E diz assim: E Deus os abençoou, dizendo: Sejam frutíferos e se multipliquem. Desculpa, eu copiei o versículo errado aí. Aí, esse versículo está falando sobre os peixes do mar. Desculpe pelo erro. O programa está sendo gravado assim, então me perdoe. Esse é o versículo errado. Isso ele falou para os animais. Mas ele falou a mesma coisa para Adão e Eva, que eles tinham que ser férteis e se multiplicarem, encherem a terra. Isso foi falado para Adão e Eva também. Nós vemos que aqui o mesmo mandamento foi para os peixes do mar, que eles tinham que encher a terra do seu tipo. E a mesma coisa foi falado para Adão e Eva, que eles tinham que encher a terra e encher a terra com aquilo que eles eram. Então vamos para o próximo slide, e eu acho que esse está correto. 1 Coríntios 15, versículo 45. E está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. E também lemos aí João capítulo 12, versículo 24. Verdadeiramente digo que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ok, o que ele está dizendo aí é que nós vemos o primeiro Adão e lembramos que Deus falou para Adão e Eva: sejam frutíferos e multipliquem-se e encham a terra. Foi um mandamento dado para Adão e Eva e também foi um dom, um presente. Eles receberam a habilidade de fazer isso, de encher a terra do seu próprio tipo, do tipo de Deus da terra. E nós vemos que o primeiro Adão também errou. Ele não trouxe a imagem de Deus na terra. O primeiro Adão, ele pegou e trouxe a imagem do homem, a imagem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que traz morte. E Deus então vem e agora quer restaurar isso, dizendo: deixa eu trazer Adão de novo. E ele traz Jesus, o Filho de Deus. E aí é que nós lemos aí em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele diz: o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão foi feito ser vivificante, o espírito que vivifica. Não significa que o último Adão foi um fantasma, mas significa que ele foi um ser que pode trazer vida. Vida que é igual à sua própria vida, ou seja, vida eterna para o seu povo. Então, o primeiro Adão não conseguiu, não fez a coisa certa, não trouxe o ser de Deus. Ele não conseguiu espalhar, em outras palavras, o ser de Deus na terra, o tipo de Deus. Mas Deus então traz o último Adão em Jesus. E o último Adão, que é Jesus, foi feito ser vivificante. Significa que ele acertou e ele possibilitou agora que muitas pessoas que são exatamente como ele, que são amáveis como ele é, que são agradáveis como ele é, ele agora possibilitou que essas pessoas que são exatamente como ele encham a terra. E nós vemos aqui, Jesus viu isso dessa forma. Jesus, aqui em João 12, ele viu dessa forma, porque ele diz aqui: se um grão cair na terra e morrer, ele fica só. Se ele não morrer, ele fica só. Mas olha a ideia que Jesus tinha quando ele estava andando na face da terra. Ele estava dizendo que ele não poderia ficar aqui na terra sozinho como o único Filho de Deus, com um único com santidade, o único com retidão. Ele diz: olha, mas se ele cair na terra e morrer, ele não vai ficar sozinho, mas da sua morte e da vida que ele tem, ele vai poder multiplicar na terra e trazer pessoas com vidas que são igualmente santas, igualmente retas, igualmente justas. Então, ele justifica o povo e glorifica o povo e traz
a opinião de Deus, a vista de Deus que estava presente desde o princípio para a vida dessas pessoas agora. Então, o que isso significa é que Jesus diz que se eu posso morrer, e ele usou aqui o princípio de um grão normal. Se um grão de trigo cair na terra e morrer, então uma planta poderá nascer. E essa planta terá grão nela que se parece exatamente como aquele que morreu, aquele que recebeu a vida do próprio Jesus. É por isso que Jesus está dizendo que o que significa ser frutífero e multiplicar. O mandamento que foi dado para o primeiro Adão, que não conseguiu cumprir, Jesus conseguiu. E o que significa isso? Significa que a responsabilidade que nós temos, e eu não quero usar a palavra responsabilidade porque ela pode ser mal interpretada, mas o trabalho que nós temos para poder ter a aparência dos nossos pais, por exemplo, na vida natural aqui. O que eu preciso fazer para ter os mesmos jeitos do meu pai e da minha mãe, ou até a aparência do meu pai e da minha mãe? Só tem uma coisa que tem que acontecer, um pré-requisito, e este é: eu tenho que ser nascido dele. E fora de ser nascido dele, é impossível ser filho deles. É impossível ter as características dos meus pais dentro de mim, de verdade. Eu já vi isso várias vezes. Quando eu estou trabalhando num carro e eu pego uma ferramenta e eu estou ali desparafusando alguma coisa, eu consigo ver a mão do meu pai na minha própria mão. A forma que ele segurava a ferramenta, tudo. A forma... E a minha esposa pode testificar disso. Quando eu trabalho no meu carro, porque meu pai trabalhou em carros, ele tinha a sua oficina e tudo. Quando eu faço coisas assim, eu pareço com meu pai. A minha postura parece com a dele. Por quê? Porque eu sou nascido dele. E quão difícil é para mim ter isso? Na verdade, é muito fácil, porque está na fundação, no fundamento do meu DNA, na fundação do meu nascimento, na fundação de simplesmente ser. Não é numa fundação de fazer. Então, se eu quero ter alguém na Terra que se parece comigo, que trabalha como eu trabalho, que fala como eu falo, como é que eu faço isso? Se eu quero uma pessoa que faça como eu não posso simplesmente pegar uma pessoa da rua e tentar ensinar para essa pessoa as minhas características. E não importa o quanto eu ensine para ele, ele vai apresentar as características do seu pai. Da mesma forma, seria tolice se Deus tentasse produzir quem Ele é na Terra, pegando uma pessoa e ensinando para essa pessoa as suas características e colocando uma lista de regras na frente dessa pessoa e falando, faça essas coisas e você vai compartilhar da minha vida. Não. A única forma de Deus ter pessoas igual a Ele nessa Terra é se essas pessoas viessem dele, se Ele dar à luz às pessoas, se Ele disser, eu vou trazer e produzir uma pessoa, um ser humano que pode ser frutífero, que pode se multiplicar e que pode ser um ser que dá à luz, uma pessoa que pode soprar no povo dessa terra a uma vida e trazer e produzir uma vida nessas pessoas, que essas pessoas, no núcleo delas, vão ter a vida de Deus. Aleluia! Isso não é absolutamente boa notícia? Olha o que Jesus fala, e nós vamos olhar aí para o próximo slide, e vamos conectar isso com o fato de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, e o que Jesus fez também. Lembre que nós vemos a passagem no versículo 24, que fala que se você não entregar a sua vida, e o princípio diz que o grão, a não ser que ele morra, ele vai continuar sozinho. E Jesus está se referindo à morte dele e à sua ressurreição e à sua ascensão, onde ele pode trazer então a multiplicação da sua vida através da sua obra, onde Jesus obedece o mandamento que Deus deu para Adão, dizendo, seja frutífero e multiplique-se. E Jesus vem e
faz isso e Deus fala, eu não quero que você esteja sozinho, eu quero que você se multiplique. Com isso em mente, eu quero ler o próximo slide. João 12, versículo 25. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, a não ser que eu esteja disponível para morrer e seja ressurreto pelo Pai, eu não posso me multiplicar nessa terra. Se eu amo a minha vida aqui da forma que ela é agora, e eu não estou disponível para entregar a minha vida para essa multiplicação, então a vida que eu tenho agora, eu a perderei. É o que ele está dizendo aqui. O contexto aí não é, se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai perder a sua vida. Ainda que isso seja verdade, o que ele está dizendo é, se eu não estou disponível para morrer, se eu não estou disponível para viver no contexto que o Pai me chamou, se eu não posso viver essa vida assim, eu também não posso multiplicar. E o propósito que Ele me deu e o porquê eu vim para essa terra, o propósito vai ser jogado fora e nada vai sair disso. É isso que Ele está dizendo aí. E nós usamos esse versículo várias vezes dizendo que nós temos que negar tudo que é bom nesse mundo para poder ter vida eterna. Mas não é. Ele diz, se você me serve, em outras palavras, se você não chegar no ponto onde você pode dizer, eu sou o servo, em outras palavras, eu estou no lugar onde eu estou sujeito àquilo que Cristo está fazendo na terra, ele diz, então, o meu Pai vai te honrar e você vai estar onde eu estou. É o que ele está dizendo. Deixa eu resumir essa parte do meio da minha mensagem. O que eu estou dizendo é que, se Deus veio nos servir com vida, Jesus veio para entregar sua vida para que nós possamos ter vida, e nós não podemos confundir esse versículo achando que nós temos que sacrificar coisas todos os dias. O que ele está dizendo é de Jesus entregando a sua vida. E se nós podemos ser servos disso, em outras palavras, se nós podemos estar sujeitos ao governo desta morte e ressurreição, aí o Pai vai nos honrar com esta vida de Jesus. Manifesta em nós pelo poder da ressurreição e não a nossa obediência às Escrituras. E eu quero terminar com esse versículo muito famoso, e eu vou só citá-lo porque nós não temos tempo para lê-lo. Mas em João 13, Pedro vem e disse para Jesus, fala, Jesus, eu estou disponível, eu quero morrer por você, eu quero entregar minha vida para que eu possa estar onde você está. E Jesus fala para Pedro, você acha que você pode, pelo seu sacrifício, chegar em no lugar onde eu estou? Eu te digo, Pedro, que pela sua habilidade, pelo seu sacrifício, ainda que seja um sacrifício de entregar a sua vida, você nunca vai conseguir. Você vai me negar 3 vezes. Você vai fazer isso. Com a sua habilidade de entregar a sua vida para trazer fruto para a vida eterna, você vai acabar me negando. Você não pode ter vida eterna em o quão duro você tenta me servir, Pedro. A única forma de você ter vida eterna é em como eu te sirvo e como eu vou te levar ao lugar onde eu estou pela minha habilidade. É o que ele está dizendo. Ele continua, e você pode ler essa passagem depois sozinho, mas do capítulo 13 para o 14, ele diz para Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes? E no capítulo 1 do versículo 14, ele fala, não perturbe o seu coração, creia em Deus. Você acredita em Deus, mas também acredite em mim. Ele está dizendo aqui, ele está mostrando como Jesus pode trazer vida eterna e salvar Pedro do pecado e da morte, salvar Pedro e dar para Pedro um lugar na Trindade para estar sentado juntamente com Cristo. Como?
Pedro simplesmente confiando que Jesus vai fazer. Está dizendo, Pedro, você está perturbado, não se perturbe. A sua crença sobre mim e de quem eu sou e de como que você se relaciona comigo, você está perturbado nisso. Você está preocupado com muitas coisas. Assim como ele falou para Maria, Marta falou, Marta, você está preocupada com muita coisa, mas Maria escolheu o melhor. Então não se perturbe, não se preocupe com aquilo que você tem que fazer para ter um lugar no céu. Não se perturbe, não se preocupe com aquilo que você tem que fazer para ter fruto em sua vida. Ele diz, confie em mim. Confie em Deus, mas confie em mim, que eu posso, pela minha morte e ressurreição, trazer o fruto que está na minha vida para a sua vida. Glória a Deus. Não é uma coisa maravilhosa, não é uma boa notícia absoluta. Isso que eu estou ministrando para você é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus. Isso traz o homem a um lugar onde ele pode descansar de verdade, onde você pode experimentar o poder de ressurreição de Jesus Cristo. Eu gostaria de orar por você para fechar esse programa hoje. E eu quero falar um pouco do nosso site. Pai, muito obrigado. E eu estendo as mãos hoje para as pessoas que estão hoje assistindo esse programa. Obrigado porque o Senhor está tocando as suas vidas, que o Senhor os ama e que o Senhor está os enriquecendo com a sua bondade e com a sua glória. E que nós entendemos, ó Deus, quão alto, profundo é o seu amor. Amém. Eu gostaria de ouvir de você. Por favor, me mande uma mensagem ou no WhatsApp ou no nosso e-mail ou no nosso site. Acesse dynamicministries.com e tem muita mensagem lá no nosso site. Tudo está alinhado com a mensagem que você viu hoje. Nós queremos que você encontre a sua vida e exploda na bondade de Deus, no poder de ressurreição de Jesus Cristo, e não em uma vida onde você tem que viver com as migalhas daquilo que você consegue fazer e obedecendo a leis e regras e regulamentos que você tem que obedecer, mas uma vida onde você tem o poder de Deus, que é nascido dentro de você através da ressurreição de Jesus, trazendo fruto na sua vida. Muito obrigado por assistir esse programa e Deus te abençoe.